Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre um novo tema, que é o tema transporte. Nesse tema nós vamos abordar a questão dos agentes de carga e a questão da logística, como ela funciona, tudo direitinho a nível de importação ou exportação. Bom, aí nesse tema eu não estou aqui, não estou gerando polêmicas entre agentes de cargas brasileiros, agentes de cargas chineses, mas não é uma coisa muito fácil de lidar. Pelo contrário, ela passa a ser complexa porque existem algumas práticas que eu particularmente não concordo. Vamos falar sobre a parte do lado brasileiro. Bom, o que acontece? Você pode fazer uma importação aérea ou uma importação marítima. Eu não vou entrar em detalhes da aérea, porque a aérea ela é restritiva, pelo custo, a maioria dos produtos não convém, não vale a pena trazer pelo aéreo. Então vou me conter só no marítimo. Então no marítimo nós temos várias agências de carga internacional que o que elas fazem? Elas terceirizam, elas são literalmente empresas que intermediam o frete internacional de um determinado navio, aí no caso nós chamamos de armadores, que são os donos dos navios, e você tem do outro lado, na China, você também tem esses mesmos agentes, tá? Então existe uma relação de agente para agente, de agente para armador, que faz o movimento das cargas da China para o Brasil e vice-versa. Quem estabelece o preço disso é o mercado internacional. Vou dar um exemplo, tá? Nessa época aqui, já no começo de julho, começa a ter uma demanda muito grande por produtos para o final do ano, tá? Então, essa demanda vai aumentando, as pessoas vão comprando, porque agora é a época, fica imaginando o seguinte: em julho você compra, em setembro está pronto para mandar embora, aí em outubro a mercadoria chega, então para ter a distribuição local nacional em novembro, e aí já está vendendo. Então se você olhar direitinho os prazos, a partir de julho já está valendo isso. Então existe uma tendência normal dos fretes aumentarem a partir de julho em diante. E no final do ano, dezembro, né, já novembro, né, porque já as cargas, a grande maioria já chegou, então a partir do final de novembro, do meio de novembro até dezembro, janeiro e até maio, junho, você tem um decréscimo, você tem uma redução desse custo, ok? Existem empresas que se orientam por esses períodos para fazer mais carga no período em que o frete está mais baixo e menos carga no período que o frete está mais alto. E também existe interferência, uma guerra, um bloqueio, qualquer coisa que aconteça, interfira no caminho, na distância da carga, influencia no preço. Então, por exemplo, guerra influencia no preço. Essa guerra mesmo aí de Israel contra Gaza, contra Irã, também gera aumento. Porque os navios passam por lá. Tem um canal que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o canal de Suez. Esse canal é um ponto extremamente frágil nas operações internacionais, como o Panamá também é. Então, nesse momento, existe realmente qualquer crise, qualquer problema nesses pontos, desencadeia um atraso, desencadeia custos, desencadeia um monte de problemas com importação e exportação. Tá bom? Bom, quando a gente fala de transporte, a gente nunca pode esquecer que o transporte, você tem o transporte local e você tem o transporte internacional. Então, não diferente do Brasil,
né, que vai pegar a carga do porto e ou de um armazém seco, né, vai levar até o cliente, a porta do cliente, nós não podemos esquecer que o fabricante é a mesma coisa. O fabricante vai pegar a mercadoria e vai levar até o porto, tá? Então, nós temos modalidades de frete. Então, o mais usual é o FOB. O FOB significa o quê? Que o frete da fábrica até o porto, a fábrica está pagando, ok? Então, normalmente, você vai pagar o frete só do porto até o porto no Brasil, tá certo? Então, esse valor, quando falar do FOB, porque nós usamos o termo FOB, CIF também no Brasil, então a gente não pode deixar de entender isso. A fábrica está se comprometendo a entregar a mercadoria no porto na China. Quando outra opção é a opção EXW, o Ex-Works, em que a fábrica não se compromete em pagar o frete que vai da fábrica para o porto. Esse é o EXW, ok? E tem o CIF. O CIF, este sim, sai da fábrica, vai até o porto e também paga do porto da China até o porto no Brasil, tá? Então, essas três principais modalidades são as modalidades de carga. Existe CFR, existe outras nomenclaturas, mas as três comuns mais usadas é FOB, EXW e CIF, ok? Então, vamos repetir de novo. FOB, a fábrica paga o frete da fábrica até o porto. Ex-Works, a fábrica não paga o frete, quem paga é o cliente da fábrica para o porto. E no caso do CIF, a fábrica está pagando da fábrica para o porto e do porto para o porto brasileiro, ok? Essas três modalidades são as principais. Bom, isso é importantíssimo você negociar no momento apropriado qual vai ser a sua forma de trabalho, qual que o seu fornecedor vai utilizar. Isso tem que ser negociado. Não existe isso de não negociar frete. É muito importante essa parte. Bom, o que mais a gente pode falar? O frete, ele participa do custo do produto. Então, por exemplo, não diferente no Brasil, você soma produto mais frete, ok? Produto mais frete. Aqui é a mesma coisa, produto mais frete. Então, o frete faz parte do processo, inclusive, de nacionalização. O frete tem que estar claro e identificado num documento que normalmente chamamos de HBL, que é em inglês House Billing, HBL Landing, House Billing Landing, ok? Que significa que é o documento, um conhecimento de transporte, não diferente disso, que vai identificar se a mercadoria está assegurada, se a mercadoria, quanto vai custar para a mercadoria chegar. Tem um detalhe bem importante nesse HBL, que é o free time. O que é esse free time, né? Tempo livre. Free time ele tem a ver com outro nome estranho que se chama demurrage. O que acontece? Quando você vai fechar um frete, você vai dizer por quanto tempo você vai ficar com o container do armador para disponibilizar a mercadoria. Então você compra esse tempo. Então, por exemplo, você tem free time 0, aí você não está pagando nada, onde a mercadoria, o frete vai ser o mais barato possível. Aí você tem 10, aí você tem 15, aí você tem o mais comum que é 21 dias, 24 dias, 30 dias. Esses são os free times mais comuns, são os períodos mais comuns. E você paga por isso, tá? Por isso que o frete ele oscila muito. Um dos motivos é esse free time. Entenda, não compre frete sem free time.
Porque você tem um tempo para nacionalizar a sua mercadoria, você tem um tempo que essa mercadoria vai ficar presa dentro do container. E se você não comprar esse free time, você vai pagar demurrage a partir do primeiro dia. Demurrage, como eu disse, é uma espécie de aluguel do container que você paga para o armador. Esse demurrage varia muito de valores, por exemplo, $100, $150, $200, $400 por dia. Ou seja, 10 dias dá $4.000, muitas e muitas vezes mais caro do que o próprio frete, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E outro detalhe importante é o próprio frete. O próprio frete no caso do seguro. Nunca deixe de você fazer o seguro do seu container ou da sua mercadoria, ok? Se você estiver levando um pallet, uma caixa, não importa. Pague o seguro, porque existe um risco da mercadoria extraviar, existe um risco da mercadoria ser perdida no mar, existem vários riscos. Por exemplo, o container não está bem condicionado, vazar água, chover dentro do container, literalmente às vezes o container está um lixo, só que passa pela mão de todo mundo e ninguém se toca que aquele container está vazando, e aí molha a sua mercadoria lá dentro e você perde ela. Bom, vamos dar aqui nós vamos fazer mais um intervalinho, porque esse assunto ele é mais longo, mais comprido como a tributação. Então vamos dar uma paradinha e aí a gente retoma numa segunda parte, tá bom?